Gente, vamos lá? Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Dessa vez um papo muito legal com a Juliana Faber. Ela escreveu um livro, se chama Somos Água, e a gente vai bater um papo sobre esse livro e a campanha de financiamento coletivo para esse livro. Posso chamar de Ju? Pode. Em geral, o povo me chama de Julie, mas Ju Então tá vamos, valendo. então vamos de Júlia. Júlia, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo trabalho. Hoje, só quem atende a chamados de vocação muito profundos sabe como eles puxam o tempo da gente, a energia da gente e as barras que a gente tem que enfrentar para trazer eles para a realidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos conversar um pouquinho. Hoje eu tive o prazer de conhecer um pouquinho do seu trabalho. Mais cedo eu assisti um trabalho seu de divulgação muito legal. E eu queria começar perguntando algumas coisas que surgiram para mim enquanto eu escutava o seu bate-papo hoje na minha manhã, que eu acho que era a sua noite aí. A gente estava conversando agora um pouquinho antes de começar e eu lembrei que o livro tem uma linguagem mais poética, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente assim dessa linguagem, do porquê que você abordou essa linguagem? Aliás, desculpa, eu vou até começar um pouquinho antes. Como que você chegou no livro? Então, eu trabalho com permacultura. Eu vivi 7 anos em institutos de permacultura e hoje eu vivo quase 8 anos nessa comunidade intencional que é em Quiripiracanga. Aqui a gente tem uma situação bem peculiar, bem frágil em relação à água. Né? Nosso lençol freático está a menos de 2 metros de profundidade, a gente está na areia, estamos na Mata Atlântica, então é bem úmido e a gente tem um rio e mar muito próximos. Então, a água realmente está presente o tempo todo. Isso faz com que a gente tenha acordos bem, eu diria que bem rígidos em relação a esse cuidado. Né? Todos os tratamentos de água são biológicos, né? Feito com micro-organismos e plantas, e a gente usa só produtos 100% biodegradáveis. Né? Vocês têm, Julie, desculpa interromper, vocês têm noção de como que está a água? Porque pelo que você me descreveu aí agora, vocês já estão bem perto do mar, né? E esse rio passa por outros lugares. E como é que está a situação da Mata Atlântica onde vocês estão? E se você tem noção de como é que está a saúde dessa água que chega para vocês, tanto o rio quanto o lençol freático? A gente faz análises periódicas, né? Para saber a qualidade. E tá de boa, né? As análises são justamente para a gente estar mapeando o tempo todo como tá. O rio, ele não passa por muitos lugares, é um rio pequeno. Então, a gente tem essa alegria de poder se banhar tranquilamente nele. E é um rio que enfim, né? Ele vai o tempo todo do mangue para o mar, né? Mas a nossa água, ela não é salobra, ela é completamente doce, o que é bem raro nessa situação, assim, né? Então, de fato, a gente é muito privilegiado, por isso a gente também valoriza tanto, né? Bom, eu desde esses 8 anos que eu vim para cá, sempre fiz produtos biodegradáveis, assim, né? Trabalho com isso desde 2000. Então é uma prática constante. Eu vim para atender essa demanda, né, de produzir esses produtos para moradores, para hóspedes, né? A gente tem um centro holístico aqui também, além do instituto, né? O instituto é o que abraça a comunidade de alguma forma, né? É o nosso projeto socioambiental. E, bom, a gente recebe... Esse lance, Júlia, desculpa de novo. O lance dos produtos biodegradáveis, assim, de cosméticos e de limpeza, é vamos dizer assim, é uma área que a gente aborda relativamente pouco vamos dizer assim, na sociedade como um todo, né? A não ser as pessoas que estão mais assim já ligadas ao ambientalismo, mais à margem, a gente aborda relativamente muito pouco em vista do tanto que polui, né? E do tanto de resíduo plástico, inclusive, que gera também, né? Então, o que eu percebi, assim, mergulhando nesse mundo da água e participando de muitos eventos, é que, em geral, quando se fala de cuidado com a água, né, se fala muito de saneamento, se fala de regeneração de nascentes e acesso à água potável. Em nenhum momento se fala dessa questão dos produtos.
E eu creio que aí está muito esse diferencial da autorresponsabilidade, né? Porque diariamente a gente usa inúmeros produtos, tanto de limpeza, quanto cosméticos, quanto maquiagem, que vão poluindo nosso corpo, nossa pele, né? E nossa água, né? Aquela poluição não tão em conta-gotas, né? E eu vejo esse como um grande ponto de virada, né? Quando a gente perceber que a gente, enquanto indivíduo, pode fazer a diferença, né? Enquanto indivíduo, se conectando a coletivos também, né? E é nesse sentido que eu trabalho com a água aqui, né? Eu percebi que depois desse tempo todo a gente conseguiu enraizar essas práticas, né? Porque todo mundo utiliza, né? Mas para mim se tornou muito pouco, né? Usar produtos biodegradáveis só aqui, né? Até porque as pessoas que vêm para cá, elas se propõem a usar durante uma semana, durante os dias que elas estão aqui, mas para mim não faz sentido, porque de fato as águas que correm aqui são as mesmas que correm em qualquer lugar do planeta. Então, como levar essa consciência para o mundo, né? E realmente gerar um impacto, né? Um impacto regenerativo, um impacto positivo. Como que a gente faz isso? Né? E aí vem a questão das relações humanas, né? Porque a gente só transforma olhando no olho e tendo empatia pelo que o outro está trazendo, né? E é nisso que está focado no meu trabalho hoje, né? E o livro surgiu nesse sentido também. Ele surgiu... Fala aí. Não, é porque eu ia falar assim, que aqui, apesar eu acho assim, como as pessoas têm as necessidades básicas já mais supridas, assim, sobra um pouco mais de tempo e de energia para as pessoas se conectarem com essa questão do socioambiental. Ainda assim, é muito pequeno, se a gente for comparar com o número de habitantes que a gente tem na Austrália como um todo, as pessoas que realmente se importam. Eu acho que, por ter essa questão de ter um ativismo já mais estabelecido, vamos dizer assim, é mais fácil a gente achar produtos biodegradáveis até nos comércios comuns, inclusive com as embalagens biodegradáveis também. E eles não são tão mais caros, assim, alguns são até o mesmo preço. Então tem essa vantagem. Mas uma coisa que eu passei a perceber, eu já moro aqui tem 10 anos, uma coisa que eu passei a perceber aqui, desde a chegada, visitando lugares que trabalham com a permacultura também, é que quando você fecha o sistema no sentido de tratar o próprio esgoto, né, de fazer o saneamento, só a partir daí que as pessoas passam a se preocupar com qual sabão que elas lavam a roupa, com qual sabonete que elas usam, qual shampoo que elas usam, se a roupa que ela lava libera microfibra de plástico ou não. Isso só vem quando as pessoas passam a ter noção de fechar os ciclos, né? Que é uma coisa da permacultura que você estava comentando aí. Mas um negócio que eu acho interessante é que você colocou é que falta para as pessoas entenderem que o ciclo no planeta ele é todo fechado, né? Que você está falando aí, a água daqui é a mesma água daí. Eu acho que quando a gente tiver mais pessoas com essa sensibilidade sua aí, a gente vai começar a resolver mais coisas. Então, uma questão que eu tenho me perguntado assim é que o que conecta as pessoas e o que torna elas sensíveis a cuidar da água, né? Porque cada um não tem uma receita para isso. Talvez eu me torne sensível tomando um banho, talvez eu me torne sensível vendo fotos de uma tragédia ambiental. É muito sutil, é muito subjetivo. Mas quando você fala do lugar onde você vive, de fato a cultura é muito diferente. Uma das vias que eu tenho utilizado também é a questão econômica aqui no Brasil, né? Do tipo, os produtos de limpeza e os produtos cosméticos são muito caros. Além de ser polidores, eles são muito caros. E se a gente olha para culturalmente, historicamente, para qualquer pessoa, assim, do tipo, qualquer pessoa conhece alguém que faz sabão em casa. Mesmo se eu moro num grande centro urbano, tem a prima da tia da minha vizinha que faz sabão, né? Então não é algo tão longe. E os produtos de limpeza, por exemplo, a utilização se alguém fica exposto a esses produtos durante um dia inteiro, que é o que acontece com as faxineiras, é o equivalente a fumar um maço de cigarro. Não é pouca coisa,
né? Nossa. Então, por exemplo, ensinar a fazer um desinfetante caseiro, que é algo muito simples. De repente, você pode utilizar só casca de cítricos e vinagre. Claro que você pode fazer de outras formas também. Mas é algo tão simples, tão fácil de fazer e pode mudar a vida das pessoas, né? Elas vão gastar muito menos, elas têm alternativas simples que podem fazer em casa, elas vão respirar menos esse ar poluído também, sabe? Então, para mim é muito encontrar esse ponto que conecta as pessoas e o que faz elas se sensibilizarem para esse tema, né? Porque cada um tem uma conexão, cada um tem um rio na infância, cada um se conectou com o corpo d'água na infância. Então, como tocar esse pontinho, assim, né? E o livro, Júlia, veio disso? O livro veio dessa pergunta de como sensibilizar? O livro veio da pergunta de como levar essa mensagem da água para o mundo. Porque quando eu comecei a mergulhar nesse tema, eu vi que tinha muitas nuances, né? Tem tipo a questão da estrutura da água, do pH, o fato da água ter memória, de potencializar as informações. É muito mais do que um elemento sem cor, sem odor e sem gosto, né? Então, tipo, é muito mais fácil as pessoas se conectarem quando elas percebem essas diferentes nuances também. Então, foi essa questão, como levar isso para o mundo, né? Como espalhar isso o máximo possível. E é o que eu percebi, assim, foi numa vivência bem legal que eu participei, que me veio esse insight, assim, do tipo, eu preciso escrever um livro, né? Eu vi que um livro, ele encanta as pessoas, né? Cada pessoa tem um livro que se lembra lá de criança, né? E é gostoso, você manuseia, você vê as ilustrações, você lê, em geral, você não vai ler só... Um livro infanto-juvenil você não lê sozinho, você lê para os seus filhos, para os seus sobrinhos, você tem vontade de espalhar, né? Algo palpável, é uma sensibilização palpável. Então veio disso, né? E a campanha de crowdfunding veio nesse sentido também, né? Publicar um livro seria fácil, né? Tipo, beleza, eu teria que levantar esses fundos, mas não seria algo difícil, até porque a gente tem um banco aqui na comunidade, tem um sistema de crédito e tá tudo bem. Mas a campanha, ela veio para engajar pessoas, né? Veio com essa mensagem do tipo, não é um livro da Julie, mas é a água querendo se expressar para o mundo, né? A água querendo chamar pessoas para o cuidado, né? Então, e nesse sentido a campanha está sendo fantástica, assim, porque está envolvendo muitas pessoas, né? Tanto diretamente através de benfeitores, de galera, né, ilustrando, divulgando e tudo, mas também espalhando essas sementinhas da água por aí, né? Tá sendo eu achei lindo essa coisa que você colocou, assim, de deixar a água se expressar, né? Do livro ser um canal Eu tenho trabalhado um pouco com as pessoas, assim, duas coisas, assim, que me chamaram a atenção agora. Eu tenho trabalhado um pouquinho com as pessoas, assim, quando a gente se coloca nesse caminho, né? Como é que a gente faz para expressar a nossa plenitude da melhor maneira possível, sabe? É uma pergunta que eu tenho me feito, assim, porque todo mundo tem uma coisa especial para colocar para fora. E aí, dentro disso, eu achei muito legal isso que você colocou, assim, na verdade, um livro para expressar a água, né? Muito legal. Enfim, a gente está aqui, eu faço parte dessa rede de contatos aí que está, pelo crowdfunding, chegando aí no Somos Água. Eu tenho um professor de permacultura que ele falava que as palavras, elas convencem, mas os exemplos arrastam, né? E para mim tem sido essa uma das perguntas constantes, assim, como eu posso transpirar pelas minhas células o que eu acredito, né? Como eu posso buscar essa impecabilidade o tempo todo, assim, né? De olhar realmente para essa regeneração em todos os níveis do meu cotidiano, assim, de olhar para a roupa que eu visto, de olhar para a comida da qual eu me alimento, né? Como realmente ser regenerativo, né? As minhas ações, assim, né? Então, assim, o livro tem me mostrado muito isso, assim, né? Em que momentos eu consigo expressar esse propósito com entusiasmo, né? Em que momentos eu consigo
criar uma empatia nas pessoas, o quanto eu consigo tocar elas, o quanto isso em que momentos isso é verdadeiro para mim, assim, né? Eu não tenho dúvidas que isso tem a ver com o meu propósito, assim, né? Porque tem a ver com a minha história. A minha história não é muito fofinha. Meus pais são agricultores e eles plantaram tabaco até os meus 5 anos de idade, que é uma cultura extremamente degradante, né? Muito, muito veneno e tudo. E eu senti isso na pele, né? E tóxica por si só, né? Mesmo quando não tem o veneno, lidar com o tabaco tem a questão da nicotina e de outras coisas. O fumo é um cultivo bem complicado, assim, bem insalubre. Eu tenho uma sequela em todo o lado esquerdo, eu tenho uma hemiparesia, uma diminuição na força e no tônus muscular do meu lado esquerdo. Né? Então, eu fiz essa conexão com os venenos muito cedo, né? de ver que isso era a causa física desse meu problema. E então, eu virei ativista com 7, 8 anos, assim, que foi quando eu consegui fazer essa conexão. E a partir disso, eu encontrei pessoas muito incríveis no caminho, assim, né? Tipo, José Lutzenberger, que é um das minhas super referências, né? Acabei entrando no movimento ecológico, que por muito tempo o que eu não gosto, o que eu questiono dentro do movimento ecológico, mas vejo também a necessidade, é a questão que é sempre um movimento de luta. Você sempre está brigando com alguém, né? Em geral, os movimentos sociais e o próprio movimento ecológico têm essa característica, né? Então, em determinado momento, eu percebi que poderia ser diferente, né? Que a gente pode também fazer um ativismo amoroso. Não precisa ser através da briga. Pode ser através do que me une às outras pessoas. A água traz isso. Independente do lugar onde ela está, ela sempre cria união, ela sempre cria conexão entre os lugares, entre tudo que ela toca, né? Enfim, ela tem me ensinado bastante. Tem uma metáfora antiga, não sei de quem que é, mas tem uma metáfora antiga que trabalha a questão dos oceanos não como, vamos dizer assim, divisores de continentes, mas como ligações mesmo, né? Como você está colocando. Interessante essa questão que você colocou. O meu irmão, ele trabalha como consultor agroflorestal, entre outras coisas, e ele participou de um programa do Mutirão Agroflorestal, e eles não assentaram, mas ajudaram a estabelecer sistemas agroflorestais em várias famílias assentadas dentro do Distrito Federal. Basicamente, são 3 assentamentos em quase 20 hectares. E uma coisa interessante disso que você colocou, que eles eram relativamente muito unidos até o momento em que conseguiram posse das glebas de terra. A partir do momento que eles conseguiram as posses, assim, parece que eles não conseguiam, não, eu estou generalizando, não são todos, mas muitos deles não conseguiam canalizar aquela energia combativa, e aí ela se voltou contra eles. Assim, a gente, por exemplo, tentou montar uma CSA com todo mundo junto, não deu, já tem 2 ou 3, assim, é muito difícil essa questão que você colocou aí, e ela é muito presente hoje na sociedade, é uma energia combativa mesmo, né? A gente está sempre, como você colocou, é o movimento agroecológico contra o agronegócio, enfim, é sempre essa coisa do embate, né? Interessante, e interessante essa função da água também que você está colocando, que é uma função realmente de mediar, né? Antes do Fórum Mundial da Água, teve um pré, que foi o Águas pela Paz, que foi em Brasília também, e o intuito desse seminário era a gente conseguir criar esse espaço de união, porque mesmo no Fórum Mundial da Água tinha a galera do Fórum Alternativo e do Fórum Oficial, né? E quando eu olho para isso, beleza, eu tenho escolhas bem claras, assim, tipo, não consumo Nestlé, não consumo Coca-Cola, enfim, são escolhas de vida, tem a ver com ética. Mas, se eu olho de uma forma mais profunda, tudo são seres humanos, né? Tipo, são seres humanos que no final querem ser felizes e querem viver bem e querem ser amados e ponto, né? Então, eu posso criar mais guerra e brigar com esses seres, ou eu posso encontrar esse ponto de conexão.
E a água realmente ela faz isso o tempo todo. Mesmo quando ela vem de direções opostas, ela se junta e cria um vórtice, né? Ela potencializa a energia ali. Ela não destrói, né? Ela potencializa e cria mais vida, né? Então, como a gente pode utilizar essas mensagens que a água traz, essas características intrínsecas que ela tem, para utilizar no nosso cotidiano, enfim, para inspiração para a nossa vida também. Ela está o tempo todo em fluxo, ela está o tempo todo em movimento, né? Ela está o tempo todo pulsando, ela está o tempo todo tentando criar mais vida. E uma característica que me impressionou bastante na água, que eu nunca tinha percebido, é que a água ela está em tudo, mas ela não precisa marcar essa presença, né? Ela não precisa ser reconhecida por isso. Né? Qualquer planta, qualquer ser humano não vive sem água, mas a gente não chama um ser humano de água, a gente chama de ser humano. Assim como uma planta é uma planta X, não é os 70% de água que está contida nela. Então, ela só desempenha essa função e vai adiante. Ela continua sustentando e mantendo a vida. Né? É algo muito altruísta, né? É muito amor incondicional envolvido ali, assim, né? Estou trazendo isso porque a gente acabou de... Eu não tinha pensado nisso não, porque realmente ela se faz presente de uma maneira muito sutil, né? Eu encontrei, né, um dos meus mestres em água há pouco, né? Eu tenho um amigão, assim, que é o Gui Castanha, que para mim é uma das referências em água. E o Gui, há bastante tempo, há uns 2, 3 anos, estava trazendo um holandês, que é o Paul van Dijk, para cá, né? Ele deu um curso chamado Natureza Rítmica da Água, né? Baseada na fenomenologia de Goethe, assim, né? Essa questão da observação, da participação ativa, da contemplação. E nesse curso, o Paul é um desses ecologistas, um desses naturalistas, assim, muito conectados com os detalhes encantadores da natureza. E ele trouxe muito esse olhar da água como esse ser, essa entidade que traz esse amor incondicional, né? Porque ela realmente, ela desempenha muitas funções, ela faz muitas coisas, ela está em tudo, mas ela não está ali chamando a atenção para ela, né? E ele traz uma pergunta que para mim mudou o foco de pensamento em relação à água, né? Para mim eu percebo que é muito mais que eu busco é muito mais que cuidar da água, né? Mas para mim é como está a serviço desse organismo, dessa entidade, para que ela possa desempenhar suas funções de manutenção e desenvolvimento da vida, né? O que eu posso fazer para revitalizar, né? Para ajudar nisso que no qual ela é tão boa, né? Como reconhecer que somos água, né? Exatamente. Eu vi uma divulgação do Guilherme sobre essas coisas aí e infelizmente, óbvio, não pude ir porque eu até estava aí no Brasil na mesma época, mas eu estava trabalhando. E tem um interesse muito grande assim na questão da água, assim, talvez por um viés um pouco mais assim racional. Eu estudei algumas coisas do Schauberger, né? E um pouco já depois de ter conhecido a permacultura e depois de ter começado a me aprofundar na escala de permanência da linha-chave, que tem como das pedras assim fundamentais essa questão da água na topografia. Sim. Mas sempre me intrigou muito a questão do Schauberger, assim, uma coisa quase que transcendental da água, né? Você estava comentando assim que a água, ela, por exemplo, até quando ela vem de direções diferentes, que ela causa um vórtex, né? Dentro da leitura do Schauberger, o vórtex ele aproxima, né? Ele é uma forma de produzir energia que acelera e aproxima, ao invés de produzir energia da forma que a gente predominantemente tem no mundo ocidental, que é a explosão, né? Que dissipa, exato, que perde muito, que é ineficiente, que muito legal. É uma forma de potencialização, né? Uma das questões assim em relação à água que também foi um insight que eu tive há bem pouco tempo, assim, que tem
a ver com esse mistério envolvido na água, assim, né? Tipo, a água, ela é esse limite entre o mundo físico e o mundo invisível, né? Esse mundo que a gente não entende. Porque ela não é tão densa quanto a terra, ela não é tão leve quanto o ar, e ela está nessa interface, né? Ela está nesse limite mesmo, esse lugar onde está essa tensão superficial da água, né? Que quando a gente toca, a gente percebe muito bem esse limite, né? Então ela realmente se relaciona com esses dois mundos, assim, né? Ela é né? Isso assim, uau, para mim é muito incrível, né? Porque ela traz tantas nuances, né? Tantas informações do invisível, mas ao mesmo tempo ela está em tudo que é prático, né? Do tipo, para mim esse é um dos grandes, quando eu escolhi viver em comunidade, quando eu escolhi Piracanga, né? O Inquiri Piracanga especialmente, para mim o que me chamou atenção, primeiro de uma forma que me criou uma certa resistência, que Piracanga é chamada de comunidade espiritual, né? E para mim, assim, como eu venho desse mundo da permacultura, para mim é tipo assim, uau, como é esse? É um monte de gente meditando sem cuidar da terra. Não quero, né? E quando eu vim, eu percebi que não, que tinha um campo aberto e que a espiritualidade ela é muito prática aqui. Nada mais é do que criar um sentido mais profundo para todas as coisas, né? Então, tem como base o cuidado, né? Então, sei lá, você utilizando um banheiro seco, sim, tem tudo de prático, né? Mas você também tem a possibilidade de olhar para os seus resíduos, para suas merdas e transformar em fertilidade do solo, né? Ou, né? Com a água também, né? A água são nossas emoções e nossos sentimentos, né? É o nosso fluxo, o que a gente deixa parado, o que a gente deixa estagnado e o que a gente pode estar movimentando e vitalizando o tempo todo, assim. Não, eu acho interessante essa colocação sua, assim, da espiritualidade, porque eu tenho um posicionamento, assim, eu me declaro um ateu, né? E eu vivo essas coisas também e falo da construção de santuários de sanidade mental e ecológica. Enfim. E aí as pessoas se incomodam às vezes em aula e falam assim, pô, mas como você é ateu? Não dá para combinar essas coisas. Eu falo assim, olha, cara, eu já encontrei tanto BitLuz, eu chamo de BitLuz, né? Eu já encontrei tanto BitLuz na minha vida que eu não tenho mais paciência. O cara fala, como assim BitLuz? Não, BitLuz é esse pessoal que não trabalha e que terceiriza para os outros a responsabilidade de educar eles e querem pagar tudo com moeda de BitLuz. Eu falo, como é que é BitLuz? BitLuz é aquela moeda que você bota uma mão na outra e fala assim, gratidão, gratidão, mas não paga feijão. E aí eu faço, às vezes até de maneira um pouco sarcástica, assim, mas o pessoal ri muito, mas é um pouco nesse... Eu acho que um pouco dessa resistência que você teve com a comunidade, eu tenho ela, mas eu tenho visto que muita gente consegue, sim, juntar o lado espiritual com o lado prático, assim. Esse cara, Lutzenberger, não sei se você já ouviu falar dele, que ele era um dos caras que criou a Rio 92 e foi um dos fundadores do movimento ecológico no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ah, eu li um artigo dele uma vez. Ele O morreu bem Lutz, velhinho, né? Ele morreu há uns 15 anos atrás, já, com 75 anos. O Lutz, ele se considerava ateu também, e nessa época eu me considerava à toa, né? Assim, mas ele tinha uma frase que definia a espiritualidade, que para mim é a frase que, tipo, que captou assim a mensagem para mim, que ele dizia assim que a maior, a mais profunda espiritualidade é a gente se sentir parte dessa grande sinfonia orgânica que é a vida e se sentir parte pela sua continuidade e desdobramento, né? Então, para mim, espiritualidade é isso, né? É muito prático, né? Pombas, eu faço parte de algo muito incrível que é esse planeta, né? Que tem uma natureza que para mim é um mistério, que eu não consigo desvendar todas as suas formas, todas as suas nuances e tudo que acontece ali, né? E por esse encantamento, no mínimo eu quero que eu possa continuar vivendo nisso e para que eu consiga desvendar isso, assim, né? Para que outros seres consigam desvendar. E quando eu falo no desvendar, não é tipo as tantas descobertas científicas que a gente tem o tempo todo, mas assim, é nesse sentido de maravilhamento em relação a esse planeta, né? A gente conseguir olhar para um padrão natural e dizer, uau,
como isso chegou ali, sabe? Como pode ser tão perfeito, como uma flor pode ser tão bonita, né? Como a água pode mudar meu estado físico, né? E como, enfim, como pode ser, a natureza pode ser tão incrível, assim, né? Então, para mim, espiritualidade é isso, assim, é esse maravilhamento, assim. E esse lance dos padrões da natureza e da espiritualidade, né? Umas coisas que a gente não... Enfim, é difícil de explicar e ter essa noção que você colocou de espiritualidade, assim, ela é uma noção muito ecológica, né? Que a gente faz parte de um todo que se recicla constantemente e que no reciclar gera vida, né? Exato. Mas sai dessa visão antropocêntrica, né? É. Você estava falando mais cedo, eu estava pensando uma coisa que também, você estava falando dessa coisa da água, assim, dessa união de dois meios, assim, né, não sei se do espiritual, mas essa coisa que você estava colocando da água como um transdutor, assim, né? Dentro dos trabalhos do Schauberger, eu aprendi umas coisas que, assim, a gente não para pensar, né? A água é a única substância que a gente tem no planeta que se expande quando congela e contrai quando esquenta, né? O resto tudo é o contrário. E acho que é uma das poucas também que está presente nas três formas, né? Eu não conheço nenhum outro. Eu também não... Muito louco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, como que você conta tudo isso no livro? Pra gente voltar pro livro. Então, não sei se eu conto tudo, mas assim, eu acho que o coração da gente sabe tudo, né? E à medida que eu me conecto, né? Eu vou contando, no livro eu vou contando esse contato que a gente tem desde a gestação até quando a gente criança brincava na lama, tinha contato com a água, do quanto esse contato de infância está presente no nosso momento adulto, né? Vou contando um pouquinho do como a gente utiliza no dia a dia, mas também trazendo essa visão do micro e do macrocosmos, né? A água que compõe o meu suor, ela vai virar nuvem um dia, né? O que eu, tipo, quando eu choro, é o mesmo movimento que a natureza faz quando ela tem uma enchente ou ela tem uma inundação, né? Ela está transbordando para limpar também, né? E além disso, né? Quando tipo, a água ela tá presente em todos os momentos importantes, né? Quando eu choro, né? Eu tô de alegria ou de dor, a água tá presente. Quando eu tô excitada, eu tô, né? Tem água. Quando eu tô nervosa, em geral eu suo também, né? Então, o que isso quer dizer? O que essa água toda quer dizer, né? Quando eu tô bebendo água, tem um monte de informações nessa água que eu tô colocando para dentro do meu corpo. Que tipo de informações eu quero colocar? Que informações eu coloco quando eu coloco medicamentos na água, quando eu coloco produtos de limpeza, quando eu coloco, né, cosméticos, enfim, né? Mas a água tem esse espaço de transcendência também, de transmutação, né? Ela recebe o tempo todo e ela vai se revitalizando e vai potencializando outras informações para o mundo, né? Então eu vou contando, né, poeticamente um pouco dessa trajetória da água, né? Do meu contato enquanto humano, enquanto natureza, com essa água que me permeia, né? Lembrando desses detalhes, assim, né? Do que é importante nessa conexão, né? E como eu posso ser um ser a serviço dessa água, como eu posso realmente criar um ativismo amoroso para que as pessoas se conectem com esse elemento, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, né, você trouxe o Schauberger, né? Acaba que tem ícones nessa questão da água que quando a gente começa a mergulhar nos estudos e pesquisas, a gente cai neles. E uma das pessoas que acabou inevitavelmente cruzando meu caminho foi o Masaru Emoto, né? Que todo mundo conhece esse japonês que, né, fotografava e percebeu que os diferentes tipos de água tinham diferentes formas, né? Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho dele. Os cristais congelados vinham...
deixa eu tentar explicar a minha dúvida. Eu não li o trabalho dele, eu vi algumas coisas na internet e fiquei com a seguinte dúvida. Os cristais que se formam quando a água congela, eles se formam na presença das ondas sonoras do que as pessoas estão falando? Ou isso é só uma questão de projeção de energia mental? Porque faz uma diferença, né? Por exemplo, eu lembro que eu vi algumas coisas assim, se você, enfim, exemplos bem grosseiros, mas assim, a água congelada, sei lá, ao som de heavy metal tem uma coisa, a água congelada ao som de bar vai ter outro tipo de cristal. Isso aí é óbvio porque a ressonância sonora ela é física, né? Mas eu fiquei nessa dúvida do mental também. Se você só projetar o sentimento positivo ou negativo, também influencia sem a presença sonora? Sim. Então, porque ele, assim, quando esse estudo do Masaru Emoto, ele é bem, enfim, todo mundo já ouviu falar dele, mas todas as vezes que eu ouvia falar dele, eu dizia, pô, que legal, mas era uma coisa muito fora do meu cotidiano, né? Assim, não é algo palpável. E ele sugere fazer esse experimento do arroz, né? Que você cozinha arroz e coloca em 3 frascos de vidro limpos, e aí você coloca numa palavra amor, outra palavra ódio, e a terceira palavra indiferença, né? E eu resolvi fazer esse experimento. Só que não resolvi fazer esse experimento não sozinha, mas convidei cerca de 100 pessoas para fazer esse experimento por um mês, né? Eu disse, mas porque se eu fizer sozinha vai ter um impacto X. Se eu fizer com uma galera, né, é outro impacto. E assim, o resultado foi muito parecido, né? Assim, o que eu descobri durante o experimento? Primeiro, eu meio que comecei a brincar com isso, eu disse, beleza, vai facilitar minha vida pra caramba. Eu tenho um filho de 7 anos e meio, quando ele tiver reclamando de alguma coisa, eu digo para ele falar do arroz, com arroz, né? E até a galera da casa, eu vivo numa casa comunitária, e a galera da casa, num primeiro momento, até que se empolgou na história. Só que depois a gente viu que era algo muito caricato. Você não pega um pote de arroz e começa a brigar com ele. Não faz sentido, né? Não tem. Da mesma forma, você não chega pro pote de arroz, eu te amo. Não, né? Então eu percebi que a intenção faz muito mais sentido do que a projeção sonoras, né? Do que falar, né? E aí, assim, eu posso te mostrar o resultado. O experimento aqui tem 10 meses. Esse aqui é o amor. Depois tem o ódio. Tem, né? E tem a indiferença, que também tá bem feinho. Aí, tipo, quer dizer então que o amor conserva? O amor conserva. Logo, o amor conserva. Então, só que aí tem uma coisa interessante, assim, que eu percebi também, que é como tem essa questão da subjetividade muito conectada. Eu acabei, há uns 2 meses atrás, eu fiz o experimento de novo, porque depois de 10 meses, o amor, ele não tá que nem o ódio, mas ele tá amarelando um pouquinho, né? Mas o amor conserva. Conserva muito, muito. E aí eu resolvi fazer de novo, só que na hora que eu cozinhei o arroz ficou meio empapado. Eu só percebi isso quando eu já tinha posto o arroz nos vidros. E aí eu fiquei assim, putz, não era o que eu queria. Eu queria um arroz soltinho, porque você visualiza muito, muito melhor, né? Só que aí eu deixei de lado, já tinha feito mesmo, deixei de canto, assim, já com as palavras escritas. Olha, deixa eu pegar. Gente, para quem tá ouvindo, só procura... Cara da indiferença. Eu deixei de canto. Para quem estiver ouvindo só no podcast, a gente procura as imagens depois para vocês verem. São 3 jarras, cada uma com a palavra escrita, amor, ódio ou indiferença, em 2 experimentos diferentes. A primeira, o ódio é uma gosma feia. E o arroz de 10 meses ainda tá branco. Por isso que eu tô brincando aqui que o arroz conserva. Ou o amor conserva. E esse agora é o segundo. A energia principal foi a indiferença, porque eu descartei num canto, né? E aí, tanto o amor
o amor ficou branquinho também, só que com a água, né? A água deu uma amareladinha, só que o arroz tá bem, o amor tá bem branquinho. Já a indiferença, assim, tá muito horrível mesmo, né? Bolor puro. Então, eu pessoalmente, como eu sou bem cética... Tá vendo? Quando ninguém ama a gente fica embolorado, então. O que eu percebi da indiferença, assim, durante o processo foi que ela, diferente do ódio, que escurece muito rápido, a indiferença, ela demora. Então, a indiferença, dentro da minha leitura, ela pode ser comparado ao, tipo, ninguém tá me dando atenção, que bom, eu sou livre, né? Eu posso fazer o que eu quero. Mas quando a gente percebe que a indiferença é falta de amor, né? Falta de atenção, a gente começa a definhar também. Nesse caso, né? Quem definhou foi o arroz, né? Isso é muito claro. Tem algumas teorias assim da pedagogia que falam isso, né? Que a criança ela se conecta muito bem tanto com a energia de amor quanto com a energia de ódio. E muitos dos traumas eles vêm disso, porque a criança prefere inclusive conectar com uma, vamos dizer assim, com uma energia de conflito do que a indiferença. Então, uma forma de chamar atenção, né? Uma forma de estar recebendo uma energia de alguma forma, mesmo que seja negativamente orientada, né? Interessante que tem esse paralelo, né? Mas, e vem cá, e mais especificamente dentro do livro, assim, aí você trata essas questões da bagagem energética, enfim, você entra por questões mais técnicas ou você discorre pelo livro de maneiras toda mais assim poética, como você colocou? Ou tem alguns assuntos assim, como que você abordou? Como que são Originalmente ele foi uma meditação que eu fiz de conexão com a água. Então, né, tem essa viagem, né, de conexão. Só que tem essas chavezinhas de ativismo, né, onde eu lembro das pessoas, dos produtos que elas estão usando, da forma que elas estão tratando a água, como como a água está tratando, está recebendo nossas informações e como ela tá potencializando ou transcendendo isso, né? Mas ela é isso, não é um livro técnico, né? Ele é um livro poético e sensibilizador, mas traz esses pontos, traz esses pontos de questionamento, né? De atenção, assim, né? Do tipo, não é... A água, ela é, sim, por amor, mas o que a gente está fazendo com ela não é amoroso. Né? Então, que responsabilidade eu tenho com isso e o que eu estou fazendo com isso? Né? Quando eu estou fazendo com a água, eu estou fazendo comigo mesmo, né? Eu estou fazendo com a humanidade também. Então, né, o direcionamento todo da água do livro é para isso, né? Para as pessoas se ligarem do que tá sendo feito, se ligarem da sua autorresponsabilidade, né? De se ligarem de que tipo, não vai ser o governo ou, sei lá, ONGs ou quaisquer outras pessoas que vão transformar o estado da água no mundo, né? É cada indivíduo, porque diariamente a gente está colocando produtos, a gente está colocando medicamentos, a gente está colocando hormônios que ficam a vida inteira sem se degradarem, né? A gente está ali utilizando um monte de plástico que vai para o rio, vai para o mar, né? Então, qual é o meu papel enquanto indivíduo? Assim? A questão dos agrotóxicos também, né? Que a gente tá perpetuando os agrotóxicos dentro do ciclo da água, porque a grande maioria deles é solúvel em água, né? E aí, quando evapotranspora pelas plantas ou quando evapora nos corpos de água, sobe, desce na chuva de novo. Enfim, a gente está perpetuando também essa questão dos agrotóxicos pelo mesmo motivo, né? São solúveis em água. Nossa, muito louco, né? A gente nem percebe, né? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. E dentro dessa questão do livro, você tem engajado as pessoas, assim, tem um chamado, tem um como, assim, como dar segmento e tal? Como é que você trabalhou essa questão de fechamento, Então, assim, dessas lições?
Bom, uma coisa que eu curti pra caramba nesse processo e que eu vi que... Bom, agora com o livro sendo impresso, eu com certeza vou começar uma turnê por aí para divulgar o livro e tá... Eu tenho um workshop com o mesmo nome, que é o Somos Água, que Uhum. trata de soluções ecológicas em pequena escala, né, para casa e jardim. Tem um site também com o mesmo nome, né? E a ideia é continuar divulgando essas soluções relativas à água, né? Enfim, na preparação da campanha, eu fiz uma seleção de muitos vídeos, filmes, documentários sobre água, né? Também compilei muitas dicas e conectei muitas pessoas que estão trabalhando com esse tema. Então, o propósito, eu vejo que o livro foi só um propulsor mesmo, inicial, né, para esse movimento todo de estar espalhando essa mensagem da água em vários cantos, assim, né? Então, por exemplo, aqui em Piracanga a gente tem pelo menos 4 pessoas que trabalham com esse tema de diferentes formas. Tem o Mauro, que trabalha com uma terapia aquática, que é a Água Vida. Tem o Bruno, que trabalha com a parte de saneamento e que trabalha com jovens também. E o João, que é fotógrafo, né? E que foca bastante nessa questão ambiental, assim, na questão da água principalmente. Então eu percebi também que, conectando com pessoas assim que estão trabalhando de diferentes formas, eu consigo potencializar a forma que eu trabalho, né? Então, há pouco teve a Patrícia Furtado aqui, que é uma super dançarina aquática, que trabalha muito com essa questão subjetiva da água também. Tem uma galera em Portugal que trabalha com Oceans Flows, que até ganharam um prêmio no Fórum Mundial de melhor documentário, né? Isso assim, a forma de continuar é continuar atuando em rede, potencializando junto com pessoas que já estão fazendo isso, né? Então, por exemplo, há pouco eu saí, né, numa série do Marcos Palmeira, que é o Manual de Sobrevivência do Século XXI, né, que foi uma série de 13 episódios tratando de soluções, né, para a transição. E aqui a gente eu participei do Água que Cai do Céu, né? Teve a galera do Rios e Ruas, teve o Edson Urbano, teve uma galera bem massa, assim, que trata desse tema também. Então, para mim, esse é o caminho, assim, potencializar através da rede, assim, né? E fazendo a minha partezinha enquanto ativista. Assim. Não, eu perguntei porque, assim, eu concordo muito com você que a gente tem que cada um fazer o seu papel e tal. E eu tenho essa visão, assim, de que eu acho que quando qualquer pessoa que trabalha com ativismo socioambiental hoje, quando a gente apresenta o estado de calamidade que a gente vive nas várias áreas do nosso viver, eu acho que a gente tem que apontar muitos caminhos, porque senão as pessoas saem num estado de desespero e numa sensação de impotência que eu acho que se a gente não tiver cuidado, ao invés de canalizar para a mudança, a gente acaba canalizando para dormência, sabe? A pessoa, tipo, meu irmão, já tá tudo difícil mesmo, quer saber? Deixa para lá. E foi um pouco nesse sentido. E eu li recentemente enfim, foi traduzido para mim do alemão para o inglês um artigo muito interessante que usa uma linguagem até também, vou dizer assim, é uma linguagem assim, ela tem um certo sarcasmo, né? Porque assim, é de como o neoliberalismo terceirizou para as pessoas a culpa da degradação. E aí trabalha um pouco essa discussão assim de como porque assim, a devastação ambiental, a poluição da água, o desmatamento, etc, é uma coisa que é a soma de várias pessoas fazendo, né? Que é um pouco disso que a gente está abordando aqui, do que você estava falando do livro, de trabalhar em rede para potencializar uma mudança positiva a partir de cada pessoa, né? Mas a degradação em grande escala, ela acontece pelo mundo corporativo, ela acontece pelas grandes empresas, e enfim. E aí esse artigo é interessante nesse sentido, assim, de mostrar para a gente que a gente tem sim que fazer a nossa parte, cada um, né? Mas o mecanismo de culpa e de dormência que a gente entra por essa terceirização neoliberal de tipo assim, é uma degradação que acontece ali, naquele sistema de pensamento, e é terceirizado para as pessoas como indivíduo, né?
E é uma coisa que desempodera a gente. Basicamente, a lição do artigo é essa, que a gente fica desempoderado quando a gente pensa a mudança por esse paradigma. E aí ele tenta trazer esse paradigma, que é o que a gente está discutindo, que é o seguinte: façamos sim a mudança a partir de cada pessoa e atuemos em rede para potencializar essa mudança e para fazer o lobby de mudança do mundo corporativo. Enfim, entra nessa questão. Mas, voltando para o livro, como que está a campanha? Como que a gente pode potencializar aí a campanha em rede? Enfim, como é que no começo você falou que buscou muito a questão da campanha mais para criar uma rede em volta do livro, né? Como é que está esse momento agora de fechamento? Está quase em fechamento? Conta para a gente como é que está, como é que a gente pode engajar e tal. Exato, estamos nos 10 últimos dias. A gente acabou lançando mais algumas metas agora, né? Essa meta na qual a gente está trabalhando agora, a gente quer publicar pelo menos mais 500 livros para distribuição em escolas, né? Então, ou para espaços educacionais, assim. E aí também para a seleção desses espaços, num primeiro momento eu tinha super pensado em fazer uma parceria com o pessoal da Primavera X, que é um programa criado pelo Edgar Gouveia, que é um super ativista social que criou o Guerreiro Sem Armas, o Oasis, né? Até um super ser inspirador, assim, porque nesse jogo que ele criou, o intuito dele é atingir 5 bilhões de pessoas, assim, né? Então ele pensa grande, né? Mas hoje ele está fazendo um trabalho com água em escolas, né? Junto, eu acho que são cerca de 500 escolas no Brasil, assim. Então a primeira ideia era conectar, mas agora a gente está pensando muito em criar, né? Para a distribuição desses livros, criar também alguma ação para engajar pessoas, assim, né? Então, beleza, a escola que quer receber o livro ou quem quiser receber o livro vai ter que fazer alguma ação em relação à água. A gente não pensou ainda nos detalhes disso, mas é algo nesse sentido, né? Como utilizar esses livros para engajar, depois de impressos, para engajar pessoas também. E aí a última a última meta, que aí já é o pensar alto, a gente quer dobrar. Tipo, a gente se propôs a imprimir 1.000 livros de capa dura, que é o que a gente já conseguiu, só que desses 700 já estão comprometidos, né? Entre recompensas, entre doações que a gente quer fazer, enfim. Né? Então, a gente quer dobrar essa meta. Né? A gente quer que 2.000 livros sejam impressos para a gente ter um tanto de livros para estar distribuindo por aí, para estar espalhando por aí. Então, essas são as duas últimas metas. A gente está nesses 10 dias, então eu estou botando o máximo de energia possível. Também tentando equilibrar isso com os meus outros trabalhos aqui, enfim. Então, a forma de apoiar é realmente entrando na plataforma, contribuindo com o que é possível, assim, qualquer contribuição é muito bem-vinda, e espalhando para a rede, né, assim, assistindo, sei lá, os vídeos, espalhando, né, jogando nos grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, o que seja, mas realmente, assim, colocando energia para que essa história, essa mensagem da água vá para o mundo, né? Para realmente conectar as pessoas através do coração mesmo, assim, o que me conecta com a água e como eu posso ajudar a espalhar isso para o mundo, assim. A campanha está por aí, né? Tá na finaleira mesmo. Tá, eu tô te ouvindo aqui pensando como que eu vou fazer. Eu vou colocar então as versões de vídeo o mais rápido possível. Depois que a campanha finalizar, eu substituo os links do podcast para o site, provavelmente onde vai ter o livro já depois publicado, enfim, para o material se manter sempre atual, como é atual qualquer conversa com a água, né? Sobre a água. Mas então vamos fazer isso. Eu vou soltar o material com esses links. Manda para mim, por favor, o material gráfico, o thumbnailzinho que eu vou postar junto. E aí eu posto nas minhas redes. E vou tentar soltar o podcast o mais rápido possível. Não sei se eu consigo soltar ainda antes a versão áudio, né? A versão vídeo vai sair amanhã, mas
a de áudio, não sei, mas vou tentar antes do fechamento. Tá? Júlia, brigadão demais pelo seu tempo, mais ainda pelo seu trabalho. Eu tenho me sentido cada vez mais grato, não no sentido BitLuz. Que legal. Não, mas eu tenho me sentido cada vez mais grato, assim, pela oportunidade de trabalhar com pessoas como você, assim. É muito legal quando a gente consegue bater papo e aprender e trocar com pessoas que estão conseguindo atuar no chamado. Eu percebo que muitos das nossas neuras, das nossas doenças, dos nossos desequilíbrios, vem do fato de que a gente atua a maior parte do tempo fora do nosso chamado, sabe? E, enfim, foi muito inspirador, assim, poder ver o seu trabalho com a água. Eu tenho um carinho muito grande com a água, eu gosto muito do desenho ecológico que tem esse cuidado com a água, eu estava falando da escala de permanência. Com certeza, eu quero ter mais contato e aprender mais por esse outro viés, assim, que é o viés talvez mais sutil, mais espiritualizado, talvez, do que eu. Eu queria trazer sei lá, um insight em relação a isso, assim, que foi para mim foi a resposta do porquê eu trabalho com água, né? Porque eu comecei a me questionar muito sobre isso, assim, pô, eu gosto de fazer tanta coisa, por que água, né? E num primeiro momento veio tipo, beleza, água são emoções e sentimentos e preciso encarar também tudo que não tá fluindo, né? Mas quando eu fiz esse experimento do arroz, para mim veio algo muito, assim, que caiu quase como uma bigorna na minha cabeça, assim, né? Que quando a gente olha para as nossas, né, se faz sentido essa questão da água enquanto detentora de memória e potencializadora de informações, se tem algo que a gente faz diariamente é colocar informações para dentro de si, autoinformações, assim, tipo, sei lá, eu estou fazendo qualquer coisa e passa sutilmente aquele pensamentozinho, pô, não mandei bem, pô, que ruim que aconteceu isso, enfim, o ser humano é especialista em ter pensamentos negativos sobre si mesmo, né? E toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesma, eu diminuo, assim, substancialmente a minha capacidade de primeiro que eu tô super poluindo minhas águas, realmente, assim, do tipo, vou baixando toda a vibração ali, mas eu diminuo a minha capacidade de ocupar o meu lugar no mundo, né? A gente fala tanto de propósito, né? E propósito para mim não é uma coisa grandiosa, não é tipo, meu propósito não precisa ser o, sei lá, o rei da China. Né? Meu propósito é simplesmente você se encaixar no mundo, você ocupar o seu lugar, você perceber que entre quase 8 bilhões de seres humanos, eu sou a única que tem determinadas características e a única que pode trazer determinada mensagem ou que veio fazer algo em específico no mundo. Né? Não tem ninguém igual. Cada um veio para fazer alguma coisa da sua forma. Né? Então, do tipo, para mim é justo eu ter essa responsabilidade de ocupar o meu lugar. Né? Porque se eu não ocupar o meu lugar, eu vou constantemente estar terceirizando, né? Vou estar terceirizando o tempo todo, responsabilizando os outros pelas minhas mazelas ou qualquer outra coisa. Então, para mim, a água me trouxe isso, assim, essa força para eu ocupar mesmo o mesmo lugar e dizer, pô, eu vim aqui para algo, né? E esse algo não precisa ser algo grande, é algo que me define como um ser único nesse planeta, assim, né? Então, foi para mim esse é o grande aprendizado da água, assim, né? É ocupar o meu lugar mesmo, assim, né? E ter a possibilidade de fazer algo positivo nesse planeta. Né? Muito legal. E sem ego, né? Porque é como você colocou da água mais cedo, né? Ela não faz questão de marcar a presença dela, né? E é isso, é a expressão da sua plenitude, é isso daí. E a gente precisa fazer com que cada pessoa ache a sua, porque aí a gente vai viver dentro disso que você está colocando aí. Nossa, perfeito, Júlio, muito obrigado. Segura um pouquinho para mim aí, tá? Gente, Eurico Viana,
mais uma vez trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Dessa vez a gente aprendeu que nós também somos água com a Juliana Faber. Muito obrigado, Ju. Gratidão, Eurico. Muito, muito grata. Sem bitiluz. Sem bitiluz. Que ótimo. Valeu.